Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, uma boa semana, um bom mês e um bom ano. Um ano de gente honesta, direita, fraterna, educada, que só fala baixo, que dialoga, que ama a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, porque somos todos irmãos. Irmãos, fomos todos criados por Deus e Ele escreveu todas as leis do universo completa, todas que estão em vigor na Terra, até os modos e os sistemas de viver em sociedade, como a democracia. Foi ele que permitiu o surgimento da democracia, o poder do povo fazer as suas próprias leis, para que todos possam usufruir igualmente das leis, usufruir de todos os princípios fundamentais da vida, que é de Deus. Não é propriedade de presidente nenhum, não é propriedade de político nenhum, de homem rico nenhum. A vida é propriedade de Deus, por isso que Ele pode tirar a qualquer momento. E nós não levamos nada no caixão, a não ser as obras morais bem feitas e as obras mal feitas, que agrediam e desrespeitavam as leis e ao próximo. Vamos responder por todas, porque Ele criou a justiça divina. É por isso que nós vamos reencarnar quantas vezes necessárias forem para nos educar, como alunos reprovados, aprender a nos educar. Essa é a importância desse dia de hoje. O dia 18 de abril de 1857, após 8.000 anos, 9.000 anos, em que ele permitiu o desenvolvimento do Homo sapiens, desenvolvendo a inteligência, a razão, a fé raciocinada, o respeito às leis, a educação, a fraternidade, aprender a fazer só o bem, aprender a só fazer com o próximo o que gostaríamos que fosse feito conosco. Isso é uma regra do direito fundamental. Você não vê em nenhum tratado de direito o que você estuda nas leis de Deus. É uma pena que o pessoal não quer estudar. É uma pena que os juristas não querem estudar. Os médicos, os engenheiros só querem fazer seminários de coisas que não têm valor nenhum. O papel hoje, o que está faltando hoje, como nos fala Allan Kardec no livro A Gênese, o que está nos faltando hoje é a reforma moral com base nas leis de Deus, para aprendermos a subir com responsabilidade os degraus da perfeição. É isso que eu enxerguei em 1968. E é por isso que estou aqui há mais de 50 anos procurando estudar, para ver se aprendo
a ser melhor do que ontem, a planejar o futuro de dignidade, de respeito, de educação moral e cívica, de educação familiar, de aprender a amar a Deus acima de todas as coisas, a amar ao próximo como a nós mesmos, aprender a ser indulgente, a exercitar o perdão, a reconciliação, aprender a conversar, a dialogar, a nos unirmos para edificar a paz no planeta. É o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênese, a obra completa de Jesus e os mandamentos de Moisés. Basta os mandamentos. Toda a obra de Jesus. E o cristianismo veio ser fechado de forma profunda, pedagógica, com as obras básicas, com o Consolador prometido. E aqui, 150 livros seguros para exercitarmos, em definitivo, as leis corretas, as leis escritas por Deus e deixadas por Ele para todos nós. Olha o que Allan Kardec escreveu em Prolegômenos, na abertura do Livro dos Espíritos, 1857. Tem que ser lido de 1 a 4 horas por dia, todo dia, na sequência. Tem que ser revisto, relido, pensado, tem que ser mastigado, digerido mentalmente, moralmente, para, de uma vez por todas, passarmos a sermos criaturas de Deus, aonde estivermos. Não precisarmos mais de cadeias, de ficar preso por golpe de Estado, por sermos ladrões, por praticarmos rachadinhas, por querermos matar as mulheres, os jovens, por querer dar jeitinho em tudo, driblando a lei, que não se dribla de jeito nenhum. Se você não pagar perante a lei do Estado Democrático de Direito, você vai responder quando desencarnar e vai programar a próxima encarnação para começar a se acertar de novo nas leis de Deus. Ninguém vai para o inferno, todos vão para a escola novamente. Todos. Fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Só não vê quem não quer. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente. Você não pode querer que uma pessoa que nunca leu um livro, que nunca estudou, que foi expulso da escola militar, seja direito, honesto. Ele tem que reencarnar muitas e muitas vezes como aluno reprovado. E os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Você vai reencarnar, às vezes, cego,
É um sinal material de que você tem coisa para acertar. Vai reencarnar? Não. É sinal que tem coisa para acertar. Vai reencarnar paupérrimo? É sinal que jogou fora a fortuna que teve a oportunidade de ter nas mãos. Deus nunca nos deixa sozinho. Sempre Ele está como o bom professor, nos chamando a atenção, como bom pai, bom professor, bom mestre. Ele está nos chamando a atenção para adentrarmos no caminho do bem, cumprirmos todas as leis. Interrogada acerca de sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. Todas as religiões poderiam enxergar melhor isso. Como elas iam se corrigir? Como iam parar de enrolar os outros, de contar mentiras? Ah, se os espíritas gostassem de estudar o espiritismo, vocês iam ver como é que a Terra ia começar a mudar. Como é que o planeta Educação, o planeta Terra, ia ser a terra do Evangelho. Mas nós não queremos, nós só queremos os fenômenos, o sensacionalismo. Nós só queremos a preguiça. Nós queremos os milagres, decorar tudo, estudar nada. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constitui fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígio entre todos os povos há 9.000 anos e em todas as épocas. Hoje se generalizam e tornaram patentes a todos. Só não vê, só não estuda, só não lê quem não quer. Quem quer continuar nessa moleza do materialismo selvagem, dos jeitinhos, achando que no caixão você vai levar tudo que não presta. Os espíritos anunciaram que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que todos, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer. Esse é o papel do Espiritismo. E esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Fora do estudo, você não enxerga isso. Se você faz um seminário de medicina, negócio de ectoplasma, não sei o quê, uma opção de coisa lá, você não vai aprender as regras éticas, morais. Você vai continuar à margem da verdadeira religião, da verdadeira reforma íntima. Você está atrasando mais e mais a sua vida. Este livro, diz Allan Kardec, nunca foi desmentido. Este livro é o repositório de seus ensinos, dos espíritos superiores. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional
isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Allan Kardec, o pedagogo, o aluno de Pestalozzi, ele foi para o internato em Yverdon com 11 anos e saiu de lá com 21 anos. Ele chegava a ser chamado para substituir Pestalozzi nas palestras, de tão bem preparado que ele estava. Falava 6 línguas, era tradutor do francês. E foi escolhido pela espiritualidade superior, por Jesus, por Deus, para trazer o que Jesus tinha prometido, o Consolador prometido. Em o número dos espíritos que concorreram para a execução desta obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas, na terra onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhum personagem, cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerandos. Eis em que termos nos deram por escrito, e por muitos médiuns, a missão de escrever este livro. 2 pontos. Olha o que ele está falando. O Espírito de Verdade dando um recado a Allan Kardec. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgares, reveloemos juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Estaremos contigo, meu camarada, meu amigo. Eles falando para Allan Kardec, sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está sendo confiada e que já um de nós te revelou. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de o publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Estão falando os espíritos superiores.
porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem que licencia o espírito pelo estudo e pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulho e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. E Deus não pode fazer-se do cego para fazer-se perceptível a luz. Só o estudo, meus irmãos, só o estudo seríssimo, só o estudo de verdade das obras seguras, com disciplina, com metodologia, com horário de estudo, de reflexão, de revisão da matéria, de colocá-la em prática, de testar se a prática está correta. É aí que você começa a subir os degraus da perfeição, pelos seus próprios esforços. Não tem outro caminho. Fora do estudo, você não sabe o que é seguir a Deus. Você não sabe o que é estudar Jesus. O nosso melhor irmão que reencarnou na Terra, o mais bem preparado para nos mostrar que haveria ali, a partir dali, uma divisão, que as leis de Deus jamais incentivavam a violência, só incentivavam estudar o amor, que é uma lei sagrada de Deus, que está hoje distribuída de forma equilibrada, profunda, pedagógica no Evangelho segundo o Espiritismo. E quando nós começarmos a nos cientificarmos da lei de amor, estaremos praticando a caridade conosco e com todos os nossos irmãos, com a sociedade, com o meio ambiente. Estaremos subindo os degraus pelos nossos próprios esforços de alunos responsáveis, os degraus da perfeição. Não existe outro caminho. Você que é católico, protestante, batista, seja de que religião for, porque respeitamos a todas, devem ler os livros seguros para saber o que é o cristianismo. O cristianismo escrito, revivido por Jesus e explicado pelos espíritos superiores para que todos nós
nos transformemos em criaturas do amor de Deus, só praticando o amor e a caridade e subindo para cada vez mais perto de Deus, nosso Pai que nos criou para chegarmos à perfeição pelos nossos esforços. Livro dos Espíritos é o primeiro que deve ser estudado de 1 a 4 horas todo dia. Na sequência, deve ser lido às vezes 6 vezes numa encarnação, para que possamos, ao final da caminhada, podermos falar para nosso irmão maior, Jesus, nosso anjo de guarda, para nosso Pai, o Criador. Não fizemos tudo perfeito, mas já estamos no caminho do bem ensinado pelas suas leis. Já estamos aprendendo a sermos criaturas do bem, do amor e da caridade. Por isso que fora da caridade não há salvação. Esse é o trabalho do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, criado em 1968 e aqui há mais de 50 anos, estudando, verificando que não devemos perder tempo com a nossa encarnação, com certos seminários, palestras, certas gravações. Devemos estudar, não para conseguir o diploma de formado, mas para alcançar, junto com todos que estudam com seriedade a perfeição. Marcelo Paes Barreto. Todos os nossos trabalhos no YouTube, no Instagram e no Facebook. Muito obrigado pela atenção.